No coração do vasto e poderoso Império Romano, onde as muralhas de mármore abrigavam tanto a glória quanto a podridão, a infância de um menino estava sendo tecida em um tecido de intriga, veneno e ambição desenfreada. Longe dos campos de batalha e das grandes conquistas que moldaram outros imperadores, a saga de Nero começou nos corredores sombrios do palácio, um lugar onde o poder era disputado com a lâmina mais afiada da traição e onde cada sussurro podia ser uma conspiração mortal. Seu nascimento, em 15 de dezembro de 37 d.C., como Lucius Domitius Aenobarbus, o predestinava a uma vida de privilégios, mas também a uma existência envolta em perigo constante, um presságio do imperador do caos que ele se tornaria. Desde seus primeiros anos, a vida de Nero foi uma sucessão de tragédias e reviravoltas forçadas pelo destino e, mais frequentemente, pelas maquinações humanas. Seu pai, Gnaeus Domitius Aenobarbus, morreu quando ele tinha apenas 3 anos, deixando-o órfão e com uma herança de uma fortuna considerável. No entanto, a verdadeira força motriz por trás de seu destino era sua mãe, a implacável e calculista Agripina, a jovem. Neta de Augusto, irmã de Calígula e sobrinha do imperador Cláudio, Agripina era uma mulher de inteligência afiada e ambição ilimitada, determinada a restaurar sua própria linhagem imperial ao poder. Não importava o custo. Sua vida foi um testemunho de sua implacável busca por influência, e seu filho seria a peça central de seu grande jogo. A infância de Nero foi, portanto, marcada indelevelmente por conspirações palacianas. Ele foi um peão em um jogo de xadrez de alto risco, onde cada movimento poderia significar ascensão ou morte. O clima de desconfiança era tão denso que a simples menção de um nome poderia selar o destino de alguém. Agripina, em sua ascensão impiedosa, não hesitou em usar todos os meios à sua disposição para consolidar sua posição e a de seu filho. Ela casou-se com seu tio, o imperador Cláudio, e diligentemente começou a pavimentar o caminho de Nero para o trono, afastando outros potenciais herdeiros com uma mistura de persuasão e, segundo as sombras da história, com táticas bem mais sinistras. O peso de ser filho de Agripina era esmagador. Cada lição, cada interação de Nero era tingida pela ambição de sua mãe. Ele foi educado por alguns dos maiores intelectuais da época, incluindo o filósofo Sêneca, que tentou incutir nele virtudes romanas e princípios estoicos. No entanto, o verdadeiro currículo de Nero era ditado pelos sussurros do poder, pelas alianças formadas e desfeitas, e pela constante ameaça de rivais dentro da própria família imperial. Agripina via em Nero não apenas um filho, mas um instrumento, uma extensão de sua própria vontade de governar. Sua influência era onipresente, uma sombra que pairava sobre a vida do jovem príncipe. Essa vida de intrigas expôs Nero desde cedo à face mais sombria da política romana. Ele testemunhou a fragilidade da vida humana e a facilidade com que o poder corrompia. As sementes de paranoia e crueldade que floresceriam em seu reinado foram semeadas nesse terreno fértil de desconfiança e ambição familiar. A busca incessante de Agripina pelo poder não conhecia limites e, para garantir o trono para seu filho, ela moveu céus e infernos. A estratégia era meticulosa e implacável. Primeiro, ela se consolidou como a mulher mais influente de Roma, casando-se com o imperador Cláudio, seu tio, e rapidamente ganhando ascendência sobre ele. Com Cláudio sob seu controle, ela começou a afastar qualquer obstáculo ao caminho de Nero. O filho biológico de Cláudio, britânico, o herdeiro legítimo, representava uma ameaça óbvia. Agripina trabalhou para isolá-lo e diminuir sua importância na corte enquanto elevava Nero, garantindo que ele fosse visto como o sucessor natural. O ambiente no Palácio Imperial era um verdadeiro viveiro de traições e envenenamentos.
A história de Roma estava repleta de contos de adversários eliminados silenciosamente, e a era de Cláudio não era a exceção. Agripina era mestre nesse jogo sombrio. Ela supostamente teria se livrado de rivais e até mesmo de conselheiros que pudessem atrapalhar seus planos. O jovem Nero crescia testemunhando essa realidade brutal, aprendendo que a lealdade era um luxo e que o poder era conquistado e mantido através de meios muitas vezes desumanos. Essa atmosfera de constante paranoia e manipulação, onde a morte espreitava em cada sombra, certamente deixou marcas profundas na psique do futuro imperador, erodindo qualquer senso de moralidade ou empatia. O destino de Nero estava de fato traçado em sangue. Cada passo de Agripina, cada manobra política era um sacrifício no altar de sua ambição. Ela conseguiu convencer Cláudio a adotar Nero como seu filho e herdeiro, um ato monumental que elevou Lúcio Domitius Aenobarbus acima de Britânico na linha de sucessão. Essa adoção foi o ponto de não retorno, um movimento audacioso que consolidou o plano de Agripina e colocou Nero a um passo do trono imperial. Apesar de toda a disciplina e treinamento impostos por Agripina e seus tutores, o jovem Nero exibia uma dualidade marcante. Ele era inteligente e possuía talentos artísticos, mas também mostrava sinais de uma veia hedonista e impulsiva. Sua mãe tentava moldá-lo à sua imagem de governante astuto e autoritário, mas a influência de Sêneca, seu tutor e filósofo estoico, trazia um contraponto, tentando instilar virtudes e uma visão mais moderada do poder. No entanto, a semente da crueldade e da megalomania, plantada pelas conspirações e traições testemunhadas em sua infância, já estava germinando, esperando o momento certo para florescer. O palco estava montado. Com Britânico preterido e a influência de Agripina no auge, o caminho para o trono imperial estava quase livre para Nero. O jovem príncipe, moldado por uma infância singular de privilégios e perigos, estava à beira de herdar o maior império do mundo. Mas o preço dessa ascensão seria alto, pago com o sangue e a vida de muitos, incluindo aqueles mais próximos a ele, e transformaria para sempre a face de Roma. A era do imperador do caos estava prestes a começar, um legado de loucura e terror que ecoaria pelos séculos. A teia de intrigas tecida por Agripina atingiu seu clímax em 13 de outubro de 54 d.C. A manhã trouxe a notícia que sacudiria os alicerces do Império Romano: a morte do imperador Cláudio. Embora as causas oficiais apontassem para uma doença súbita ou velhice, os sussurros nos corredores do palácio e nas ruas de Roma contavam uma história diferente. Acredita-se amplamente que Cláudio foi envenenado, e todas as evidências, tanto históricas quanto lendárias, apontam para a mão invisível, ou nem tão invisível, de Agripina. Ela teria garantido que a morte ocorresse no momento mais oportuno para Nero, consolidando sua posição antes que qualquer rival pudesse se mover. O veneno, supostamente administrado em um prato de cogumelos, não só encerrou o reinado de Cláudio, mas abriu o caminho para a era mais turbulenta da Roma imperial. Com a morte do imperador, o cenário estava preparado para a transição de poder. Sem perda de tempo, Agripina agiu com uma eficiência implacável. Ela manteve a morte de Cláudio em segredo por algumas horas, tempo suficiente para garantir que todas as peças estivessem em seus devidos lugares. Em seguida, Nero, o jovem que ela havia diligentemente preparado e promovido, foi levado ao acampamento da guarda pretoriana. Lá, ele foi aclamado como o novo imperador, com o apoio crucial dos pretorianos, que já haviam sido subornados e instruídos por Agripina e seus aliados. Era um golpe de mestre político, executado com precisão cirúrgica para assegurar uma sucessão sem contestações imediatas. Assim, aos 17 anos de idade, o jovem Nero assumiu o trono do maior império que o mundo já conhecera.
Sua ascensão foi marcada por uma mistura de esperança e apreensão. Roma ansiava por estabilidade após anos de imperadores excêntricos e violentos como Calígula, e o jovem Nero, com sua aparência charmosa e a promessa de um novo começo, parecia inicialmente promissor. Em seus primeiros discursos ao Senado e ao povo, ele prometeu um governo justo e moderado, livre das extravagâncias de seus predecessores. Sob a tutela de Sêneca, que o aconselhava a governar com sabedoria, e de Burro, o prefeito da guarda pretoriana, que garantia a lealdade militar, os primeiros anos do reinado de Nero foram surpreendentemente estáveis e até aclamados. No entanto, por trás da fachada de um governo juvenil e promissor, o império estava, na verdade, em desequilíbrio, governado nas sombras por uma teia de interesses. Nero era jovem e inexperiente, e embora seu talento para as artes fosse evidente, sua aptidão para governar ainda era incerta. Os verdadeiros arquitetos do poder inicial eram Agripina, sua mãe, e seus dois influentes conselheiros, Sêneca e Burro. Agripina exercia uma influência esmagadora, buscando controlar cada decisão do filho, participando ativamente das reuniões do Senado e até mesmo aparecendo ao lado de Nero em moedas e documentos oficiais, algo inédito para uma mulher. Essa dinâmica criou uma corte onde a verdadeira autoridade era um jogo de forças entre esses três poderosos personagens. Nero era o imperador de nome, mas suas ações e decisões eram constantemente filtradas e manipuladas por essa tríade. Roma, a capital do mundo, era governada por uma complicada dança de interesses, onde a ambição pessoal muitas vezes se sobrepunha ao bem-estar do império. O jovem imperador, ainda aprendendo as cordas, estava prestes a despertar para o seu próprio poder. E esse despertar seria o estopim para o drama que se seguiria. O controle de Agripina sobre o jovem Nero era quase absoluto. Ela o acompanhava em todas as aparições públicas, exercia influência direta nas decisões políticas e militares, e esperava ser tratada como a verdadeira força por trás do trono. Essa dominância materna era visível até mesmo na cunhagem de moedas, onde seu retrato aparecia ao lado do filho, um privilégio sem precedentes para uma mulher. Para Agripina, Nero era seu projeto, uma extensão de seu próprio poder, e ela não tinha intenção de ceder as rédeas para quem quer que fosse. A corte romana observava com apreensão essa dinâmica, questionando quem, de fato, detinha o poder supremo. No entanto, por trás da submissão aparente, o jovem Nero despertou para o seu próprio poder. Aos poucos, ele começou a se ressentir da influência sufocante de sua mãe. As sementes de sua individualidade, plantadas por Sêneca e pela própria natureza de sua ambição, começaram a germinar. Ele se sentia sufocado pela tutela constante de Agripina, que o tratava mais como um fantoche do que como o imperador de Roma. Esse despertar não foi abrupto, mas um processo gradual de afirmação de sua vontade, impulsionado pela juventude e pelo desejo de autonomia. A influência de Sêneca e Burro tornou-se crucial nesse período de transição. Eles, que inicialmente haviam sido aliados de Agripina em sua ascensão, perceberam a necessidade de equilibrar o poder para garantir a estabilidade do império e talvez sua própria sobrevivência. Com sabedoria e sutileza, eles começaram a encorajar Nero a tomar suas próprias decisões e a se afastar da sombra de sua mãe. Sêneca, em particular, utilizava seus ensinamentos de filosofia estoica para incutir em Nero a ideia de autodisciplina e de um governo mais independente e virtuoso. Burro, com sua influência sobre a guarda pretoriana, garantia que Nero tivesse o apoio militar necessário para exercer sua autoridade. O conflito, antes velado, começou a se tornar público. Nero começou a tomar decisões sem consultar Agripina, a desconsiderar seus conselhos e a se cercar de indivíduos que não estavam sob o controle direto de sua mãe.
Um dos primeiros sinais claros dessa ruptura foi seu caso com uma liberta chamada Cláudia Acte, algo que Agripina reprovava veementemente, mas que Nero persistiu em manter. Essa afronta pessoal marcou o início de uma batalha de vontades entre mãe e filho, uma luta pelo controle do império e, mais importante, da própria vida de Nero. À medida que Nero se afirmava, o império de Agripina nas sombras começou a desmoronar. A figura do imperador, antes um mero instrumento, agora se erguia, buscando sua própria identidade e seu próprio legado. Essa transformação de Nero de pupilo a governante autônomo seria o catalisador para os eventos dramáticos que se seguiriam, culminando em um dos atos mais infames da história romana. A corda que ligava mãe e filho se esticava ao limite, pronta para se romper em um ato de violência que chocaria o mundo. A relação entre Nero e Agripina, outrora a base de sua ascensão ao poder, tornou-se um campo de batalha minado por ressentimento e sede de controle. Aos poucos, a influência esmagadora da mãe começou a sufocar o imperador, que ansiava por autonomia. O ponto de ruptura inicial veio com as escolhas pessoais de Nero. Seu romance com a liberta Cláudia Acte e, posteriormente, sua paixão por Popéia Sabina, esposa de seu amigo Otão, foram desafios diretos à autoridade de Agripina. Ela reprovava abertamente esses relacionamentos, vendo-os como distrações e ameaças à linha de sucessão, e, mais importante, ao seu próprio poder. O que começou como desavenças pessoais logo evoluiu para uma luta aberta pelo domínio do império. A tensão entre mãe e filho explodiu em uma trama sangrenta. Agripina, acostumada a manipular e eliminar obstáculos, tentou reafirmar seu controle com táticas cada vez mais agressivas. Ela ameaçou apoiar Britânico, o filho biológico de Cláudio e herdeiro legítimo, como um rival ao trono de Nero. Essa ameaça, somada à sua constante intromissão nos assuntos de Estado e à sua insistência em participar de todas as reuniões e decisões, tornou-se insuportável para o jovem imperador. Nero, que havia crescido testemunhando a crueldade e a frieza de sua mãe na busca pelo poder, agora via em Agripina a personificação de uma ameaça que precisava ser erradicada para que ele pudesse governar de fato. A conspiração para eliminar Agripina foi meticulosamente planejada por Nero com a ajuda de seus conselheiros. O primeiro plano era um navio que afundasse, simulando um acidente. A ideia era que Agripina embarcasse em uma embarcação que, no meio do mar, desmoronaria, fazendo-a parecer vítima de uma fatalidade. Era uma tentativa de remover a mãe sem sujar diretamente as mãos do imperador com um assassinato explícito, mantendo uma fachada de inocência e luto. No entanto, a sorte ou a astúcia de Agripina estava contra Nero. O plano do naufrágio falhou espetacularmente. O navio se desintegrou conforme o planejado, mas Agripina, uma mulher de notável resistência e inteligência, conseguiu nadar até a costa, surpreendendo a todos. A notícia de sua sobrevivência trouxe um pânico gelado ao palácio. Nero, que já se considerava livre, viu sua mãe retornar dos mortos, metaforicamente falando, e sabia que ela não hesitaria em se vingar pela tentativa de assassinato. A falha do plano só aumentou a paranoia de Nero e a urgência de agir de forma mais decisiva. A sobrevivência de Agripina selou seu destino de uma forma ainda mais brutal. Nero compreendeu que não havia mais espaço para subterfúgios. Sua mãe era uma ameaça persistente e agora sabia de sua intenção de matá-la. O ato de matricídio, impensável para a maioria, tornou-se uma necessidade distorcida na mente do imperador. A decisão de eliminá-la de forma direta e inquestionável havia sido tomada, e as consequências seriam gravíssimas para a sua imagem e para a história de Roma. Com o fracasso do navio, a falha do plano só serviu para atiçar a paranoia e a fúria de Nero.
A ideia de que sua mãe, a mulher que o havia colocado no trono, tentava desafiar sua autoridade e agora sabia de suas intenções assassinas era intolerável. Não havia mais espaço para simulações de acidentes. O assassinato de Agripina não seria mais um infortúnio, seria uma execução direta, um ato deliberado que chocaria Roma e o mundo. Nero, agora com o auxílio de seus conselheiros Sêneca e Burro, que, embora relutantes, temiam a instabilidade que Agripina representava e a ira de um imperador cada vez mais volátil, planejou a morte definitiva de sua mãe. Nero planeja e executa o assassinato da própria mãe. A tarefa foi entregue a Aniceto, o comandante da frota de Miseno e um cúmplice leal ou temeroso do imperador. Aniceto e seus homens foram encarregados de ir à vila de Agripina, onde ela se recuperava do naufrágio. Ao chegarem, invadiram sua residência. Agripina, pressentindo seu fim, teria exclamado: "Golpeiem o ventre que deu à luz um monstro", quando um dos assassinos a feriu mortalmente. Foi um ato de brutalidade fria, executado com a aprovação explícita de seu próprio filho. O corpo de Agripina foi queimado apressadamente, sem as devidas honras funerárias, um sinal da profundidade da rejeição e do ódio de Nero. Esse ato de matricídio, o assassinato da própria mãe, selaria a fama de Nero como um dos imperadores mais cruéis e infames da história romana. Embora ele tentasse justificar suas ações ao Senado, alegando que Agripina conspirava contra ele e contra o Estado, a maioria dos romanos viu através da farsa. A figura materna era sagrada em Roma e o matricídio era um crime hediondo, quase impensável. A despeito das tentativas de Sêneca de redigir discursos que maquiassem a verdade, a mancha desse crime nunca se apagaria da reputação de Nero. Ele havia cruzado uma linha que poucos se atreveram a cruzar, e o peso desse ato o acompanharia para sempre, influenciando suas decisões futuras e a forma como seria percebido pela história. A morte de Agripina não trouxe a paz esperada para Nero. Pelo contrário, ela liberou um lado ainda mais sombrio de sua personalidade. Com a ausência de sua mãe, a única pessoa que parecia ter alguma influência sobre ele, a inibição final foi removida. A partir desse ponto, Nero mergulharia cada vez mais em seus próprios caprichos e prazeres, sem o freio moral ou político que a presença dominadora de Agripina, por mais opressora que fosse, de certa forma exercia. Roma agora tinha um imperador verdadeiramente autônomo, mas essa autonomia veio a um preço terrível. A brutalidade do ato de matar a própria mãe revelou uma frieza e uma capacidade de crueldade que logo seriam estendidas a outros, à medida que Nero se entregava a seus impulsos mais sombrios e buscava uma forma de expressão que ia muito além da política e do governo. A arte e o espetáculo, que ele logo tentaria impor a um império que ainda tremia sob o peso de suas ações mais recentes. Com Agripina fora do caminho, a última barreira para os impulsos e desejos de Nero foi removida. O imperador, agora sem a influência controladora de sua mãe, começou a se libertar das amarras das expectativas e convenções romanas. Sua verdadeira paixão, que ele havia cultivado em segredo ou sob a supervisão de seus tutores, veio à tona. Nero não queria ser apenas um governante. Ele ansiava por ser reconhecido como um artista, um virtuose, um gênio criativo. Essa faceta de sua personalidade, que para muitos romanos era uma excentricidade inadequada para um imperador, para Nero era a mais autêntica expressão de seu ser. Assim, o imperador se reinventa como ator, cantor e poeta. Ele dedicou horas incontáveis ao estudo da lira, à prática vocal e à composição de versos, acreditando ter um talento inigualável. Para Nero, a arte não era um passatempo, era uma vocação divina, e ele se via como um Apolo moderno, um patrono das musas. Ele cantava em voz alta, recitava poemas com paixão e encenava tragédias, muitas vezes com ele mesmo no papel principal.
Essa dedicação às artes era incomum para um romano de sua posição, e ainda mais para um imperador. Enquanto a elite romana via o teatro e a música como entretenimento para as massas ou para escravos e libertos, Nero os elevava a um patamar imperial. O imperador Nero desafia as tradições romanas de forma audaciosa. Ele não apenas apreciava as artes, ele as praticava publicamente, algo impensável para a nobreza e, em particular, para o líder supremo de Roma. Os imperadores eram esperados para serem militares, administradores e líderes políticos, não artistas de palco. As aparições públicas de Nero como cantor e ator eram chocantes para o Senado e para a velha guarda republicana, que viam isso como uma degradação da dignidade imperial. A ideia de um César cantando para uma plateia ou competindo em concursos de poesia era uma afronta direta aos valores de gravitas, seriedade, e dignitas, dignidade, que eram pilares da elite romana. Nero não se contentava em se apresentar apenas em festas privadas para seu círculo íntimo. Ele se apresenta em teatros públicos, organizando seus próprios festivais de arte, como os Neronia, onde ele era o principal competidor. Para garantir o sucesso de suas performances, ele não hesitava em exigir aplausos e garantir que sua vitória fosse universal. Claqueiros profissionais eram empregados para garantir ovações entusiasmadas, e a audiência era desencorajada, de forma sutil ou nem tanto, a sair antes do fim de suas longas apresentações. Para os cidadãos, era um espetáculo peculiar, mas para a elite era uma humilhação. Roma se dividia em suas opiniões sobre seu imperador artista. Para as massas, talvez houvesse um certo fascínio em ver seu governante tão próximo do povo, engajado em atividades antes restritas a classes sociais mais baixas ou a artistas profissionais. Para a elite, no entanto, era uma mistura de constrangimento e indignação. Eles viam um imperador que desviava sua atenção dos assuntos do Estado para performances teatrais, colocando em risco a reputação e a estabilidade de Roma. E a questão pairava no ar. Seria aquilo loucura ou inovação? Enquanto Nero se deleitava em suas paixões artísticas, a corte romana e o povo se viam em uma encruzilhada. Para alguns, a ousadia do imperador era vista como uma inovação audaciosa, uma quebra bem-vinda das tradições austeras que por tanto tempo sufocaram a expressão individual na elite romana. Eles podiam até apreciar a democratização das artes, vendo um imperador que não se escondia atrás de cerimônias, mas que se misturava ao povo nos palcos e arenas. Essa visão, no entanto, era minoritária entre a aristocracia, que via a gravitas e a dignitas, os pilares da conduta imperial romana, sendo abertamente desrespeitadas. Para a maioria dos senadores e patrícios, as performances de Nero eram um sinal inequívoco de loucura e de uma perigosa desconexão com a realidade. Eles viam um imperador que deveria governar um vasto império, tomar decisões militares e administrativas cruciais, mas que estava mais preocupado em afinar sua lira e em memorizar versos. A ideia de que o líder do mundo civilizado estava se rebaixando ao nível de um ator de teatro era humilhante e aterrorizante. Para eles, não era uma inovação, mas uma aberração, um sintoma de um declínio moral que ameaçava desestabilizar todo o império. A figura do governante, que antes inspirava respeito e temor reverencial, agora se fundia ao espetáculo, transformando a majestade imperial em uma farsa pública. Nero, por sua vez, estava alheio, ou talvez indiferente, a essas críticas. Seu mundo girava em torno de sua arte. Ele via seus talentos como dons divinos e acreditava genuinamente que estava elevando a cultura romana a novos patamares. O imperador chegou a competir nos Jogos Olímpicos na Grécia, que foram atrasados em 2 anos para que ele pudesse participar,
vencendo todas as competições que disputou, vitórias que para muitos foram compradas ou manipuladas, mas que para ele eram a prova irrefutável de sua genialidade. Ele até mesmo introduziu um novo tipo de moeda, os sestértios, com sua efígie usando uma coroa de louros, celebrando suas vitórias artísticas. A corte de Nero transformou-se em um refúgio para artistas, poetas e parasitas que o lisonjeavam e o aplaudiam em troca de favores e posições. Aqueles que ousavam criticar ou simplesmente não demonstravam o entusiasmo esperado enfrentavam a fúria do imperador. Muitos foram exilados, tiveram suas fortunas confiscadas ou foram forçados a cometer suicídio. A necessidade de aplausos de Nero era insaciável, e sua impaciência com qualquer forma de oposição se tornou cada vez mais evidente. Assim, a figura do governante se fundiu ao espetáculo, criando uma dualidade perigosa. Nero não governava para o povo ou para o Senado. Ele governava para sua própria imagem de artista. E o império se tornou o seu palco pessoal. O imperador, que havia chegado ao poder sob a sombra de uma mãe ambiciosa, agora se consolidava como uma figura de poder absoluto, ditando não apenas a política, mas também os gostos culturais de Roma. No entanto, essa extravagância e essa desconexão com as realidades da administração imperial estavam prestes a ser testadas pela maior tragédia de seu reinado, um evento que mancharia seu nome com fogo e fumaça para toda a eternidade. Na noite de 18 de julho de 64 d.C., uma tragédia de proporções épicas se abateu sobre o coração do Império Romano. Um pequeno incêndio, aparentemente comum em uma cidade de madeira e ruas estreitas como Roma, irrompeu na área do Circo Máximo. Contudo, impulsionado por ventos fortes e pela abundância de materiais inflamáveis, as insulae, prédios de apartamentos, lotadas, tavernas e depósitos de mercadorias, as chamas se espalharam com uma velocidade aterradora. A vasta e populosa cidade, construída em grande parte com madeira e sem planejamento urbano adequado para a contenção de fogo, tornou-se rapidamente uma armadilha flamejante. Roma ardeu em chamas por 9 dias, um inferno que consumiu bairros inteiros, templos sagrados e a vida de milhares de seus habitantes. A visão da capital em chamas era apocalíptica. O céu noturno foi substituído por uma gigantesca cúpula de fumaça e brasas, enquanto o rugido do fogo e os gritos de desespero dos cidadãos ecoavam pelas colinas. Famílias inteiras corriam pelas ruas em pânico, tentando escapar do avanço implacável das chamas. Muitos pereceram, sufocados pela fumaça ou esmagados na correria. A cidade, antes um símbolo de poder e glória, transformava-se em um pesadelo de fumaça, calor e ruínas. Das 14 regiões de Roma, apenas 4 permaneceram intactas, 3 foram completamente destruídas e 7 sofreram danos severos. O Palatino, lar dos imperadores, foi atingido e a residência de Nero foi consumida. Nero, o imperador, estava em sua vila em Antium, atual Anzio, a cerca de 50 quilômetros de Roma, quando o incêndio começou. Ao receber as notícias alarmantes, ele retornou imediatamente à capital. De acordo com relatos históricos, ele demonstrou uma energia incomum em seus esforços para combater o fogo e ajudar as vítimas. Abriu seus jardins e edifícios públicos para abrigar os desabrigados, organizou comboios de alimentos e baixou o preço dos grãos para aliviar o sofrimento da população. Essas ações, no entanto, seriam rapidamente ofuscadas pelas acusações que se seguiriam e pelas lendas que surgiriam em torno de sua conduta. Apesar de seus esforços iniciais, a grande tragédia que selou seu nome na eternidade logo se transformaria em uma acusação terrível. À medida que as chamas diminuíam e o cheiro de morte e destruição pairava sobre a cidade, os sussurros de desconfiança começaram a surgir e rapidamente se transformaram em acusações abertas. Nero foi acusado de iniciar o incêndio,
As razões para tal acusação eram variadas e especulativas, mas rapidamente ganharam força entre o povo e a elite. Uma das teorias mais infames e que contribuiu imensamente para a sua má reputação era a ideia de que Nero desejava reconstruir Roma de uma forma mais grandiosa e, para isso, precisava limpar grandes áreas da cidade. Outros rumores, ainda mais cruéis, sugeriam que ele queria vivenciar a experiência de um evento catastrófico para inspirar sua arte, desejando ver a tragédia ao vivo. A ideia de que o imperador, um artista em busca de inspiração, poderia ter orquestrado tal devastação era repugnante para os romanos, e essa acusação pegou como fogo no rastro de pólvora. A verdade sobre o início do incêndio permanece um mistério histórico, mas a semente da suspeita havia sido plantada, e a figura de Nero seria para sempre associada à imagem das chamas que consumiram a cidade eterna. A lenda mais persistente e talvez a mais prejudicial à imagem de Nero é a de que ele tocava lira enquanto a cidade queimava. Essa imagem icônica, que o retrata como um louco indiferente à catástrofe que consumia sua capital, é amplamente divulgada por historiadores como Suetônio e Dião Cássio. Eles narram que Nero, do alto de uma torre ou de seu palácio, vestiu trajes de ator, tocou sua lira e entoou um canto sobre a queda de Troia, comparando a desgraça de sua própria cidade à épica destruição da antiga Troia. Embora a evidência histórica exata para essa cena seja debatida e muitos estudiosos a considerem uma fabricação posterior para difamar o imperador, ela se enraizou profundamente na psique coletiva, selando sua reputação de tirano, megalomaníaco e cruel. Ainda que a veracidade do Nero tocando lira seja questionável, o que realmente aconteceu após o incêndio solidificou a imagem de um imperador desapegado. Após a destruição, Nero lançou um ambicioso projeto de reconstrução, que incluía a criação de sua Domus Aurea, Casa Dourada, um palácio gigantesco e luxuoso que ocuparia uma área devastada pelo fogo. A magnitude e o luxo dessa construção, combinados com os rumores de que Nero teria limpado a área para seu próprio benefício, alimentaram a teoria de que ele mesmo havia iniciado o incêndio. A ideia de que um imperador sacrificaria a própria capital para construir um monumento a si mesmo era repugnante e revoltante para muitos. A devastação de Roma exigia uma explicação, e o povo, desesperado e desabrigado, clamava por um culpado. Mas o que realmente aconteceu? A verdade é complexa e obscurecida pelo tempo e pela propaganda. Roma era uma cidade densamente populosa, com edifícios de madeira facilmente inflamáveis e ruas estreitas. Incêndios eram comuns e, em condições de vento forte e seca, podiam se espalhar rapidamente. É perfeitamente possível que tenha sido um acidente. No entanto, o fato de Nero estar ausente no início do fogo e sua posterior construção da Domus Aurea em uma área central de Roma forneceram aos seus inimigos políticos a munição perfeita para as acusações. Diante da crescente insatisfação e da necessidade urgente de desviar a culpa para evitar uma revolta popular, Nero encontrou um bode expiatório conveniente: os cristãos. Essa nova seita religiosa, misteriosa e muitas vezes mal compreendida pelos romanos, já era vista com desconfiança e era fácil de demonizar. Acusando-os de ateísmo, por não adorarem os deuses romanos, e de outras práticas secretas e abomináveis, Nero iniciou uma brutal campanha de perseguição. As consequências imediatas do incêndio e das subsequentes acusações foram devastadoras para a popularidade de Nero. Ele havia perdido a confiança de parte do povo e, mais importante, o respeito da elite romana, que já o via com desdém por suas excentricidades artísticas e pelo assassinato de Agripina. O incêndio de Roma se tornou o ponto de virada definitivo em seu reinado, marcando a transição de um imperador excêntrico para um tirano cruel.
pavimentando o caminho para perseguições ainda mais sangrentas e, eventualmente, para sua própria queda. Com Roma em ruínas e a culpa do incêndio pairando sobre seus ombros, Nero enfrentava uma crise sem precedentes em sua popularidade. As acusações, ainda que infundadas para alguns, precisavam de um alvo tangível, uma cortina de fumaça para desviar a ira popular. Foi nesse momento de desespero e necessidade de controle que o imperador, já conhecido por sua crueldade latente, encontrou um bode expiatório perfeito: os cristãos. Essa nova seita, que pregava um único Deus e se recusava a adorar os deuses romanos ou o imperador, já era vista com desconfiança e até hostilidade pela maioria dos cidadãos. Sua natureza secreta e suas práticas, muitas vezes mal interpretadas, tornavam-nos alvos fáceis para a propaganda imperial. Assim, Nero desencadeou uma das primeiras e mais brutais perseguições aos cristãos na história de Roma. O historiador Tácito, contemporâneo dos eventos, descreve com detalhes arrepiantes a crueldade imposta por Nero. Os cristãos eram submetidos a torturas inimagináveis. Alguns eram vestidos com peles de animais selvagens e entregues a cães ferozes para serem dilacerados. Outros eram crucificados, e muitos eram cobertos com piche e queimados vivos como tochas humanas para iluminar os jardins imperiais à noite. Essas execuções não eram apenas punições, mas espetáculos macabros, projetados para aterrorizar e divertir a plebe romana, enquanto desviavam a atenção da culpa de Nero pelo incêndio. Essas execuções públicas transformaram Roma em um palco de horrores. As arenas e os locais de espetáculo, antes reservados para jogos e gladiadores, tornaram-se palcos para a aniquilação sistemática de um grupo religioso. A crueldade de Nero atingiu um novo patamar. Ele não buscava apenas a morte de seus acusados, mas seu sofrimento e humilhação extremos, como forma de reafirmar seu poder absoluto e controlar a narrativa em torno do incêndio. Os jogos no Coliseu, que mais tarde se tornaria o epicentro de tais espetáculos, já mostravam um prenúncio da brutalidade que viria a ser sua marca registrada. A era de espetáculos artísticos de Nero rapidamente deu lugar a uma era de espetáculos cruéis e sangrentos. A busca por aplausos artísticos foi substituída pela busca por temor e obediência. A máscara do artista foi substituída pela face do tirano. O imperador, que antes exigia ovações por suas canções, agora exigia o silêncio aterrorizado da multidão, enquanto seus inimigos pereciam de formas hediondas. Essa mudança brutal no temperamento e nas ações de Nero consolidou sua imagem como um governante tirânico e imprevisível. Roma, a capital do mundo, se transformava em um teatro de sangue. A paranoia de Nero crescia e ele via conspirações em cada esquina. A perseguição não se limitava mais apenas aos cristãos. Estendia-se a qualquer um que pudesse ser percebido como uma ameaça ao seu poder ou que expressasse a menor insatisfação. Senadores, nobres e até mesmo seus antigos conselheiros e amigos começaram a ser visados. A simples posse de uma fortuna poderia ser motivo de acusação, pois suas propriedades seriam confiscadas para financiar os gastos extravagantes do imperador e a reconstrução de Roma. A paranoia de Nero era um monstro insaciável. Acreditando-se constantemente cercado por inimigos e traidores, ele aprofundou sua imersão no autoritarismo absoluto. Cada dissidência real ou imaginada era tratada com uma brutalidade sem precedentes. O imperador, que antes tolerava conselhos, agora exigia submissão cega. A lei se tornou uma ferramenta de sua vontade pessoal, usada para esmagar qualquer um que se atrevesse a questionar suas decisões ou a sua divindade autoproclamada. A liberdade de expressão foi sufocada, e o medo se tornou a moeda corrente na corte e nas ruas. Um exemplo notório dessa repressão foi a conspiração de Pisão, em 65 d.C.
Desesperados com o comportamento tirânico de Nero, vários senadores, equites e até membros da guarda pretoriana, liderados por Caio Calpurnio Pisão, planejaram assassiná-lo e substituí-lo. No entanto, a conspiração foi descoberta e a retaliação de Nero foi swift e cruel. Figuras proeminentes como Sêneca, seu antigo tutor, e Lucano, seu sobrinho poeta, foram forçados a cometer suicídio sob acusações de envolvimento. A repressão se estendeu a dezenas de outros, eliminando não apenas conspiradores, mas também muitos que simplesmente haviam caído em desgraça ou eram vistos como ameaças potenciais. Roma se transformou em um teatro de sangue, não mais pelos espetáculos artísticos de Nero, mas pelas execuções sumárias e pelas purgas políticas. As propriedades dos condenados eram confiscadas, enriquecendo o tesouro imperial que Nero usava para financiar sua extravagante Domus Aurea e seus inúmeros festivais. O Coliseu, que viria a ser o palco de tantos espetáculos sangrentos, ainda não estava totalmente construído, mas os jogos gladiatórios e as execuções de criminosos e cristãos já ocorriam em outras arenas, servindo como uma distração macabra para o povo e uma demonstração do poder implacável do imperador. As ruas de Roma, outrora vibrantes, agora eram perigosas para a elite. O menor deslize, uma palavra maldita ou um olhar crítico podia levar à morte. A aristocracia vivia em constante terror, nunca sabendo quando seria a próxima vítima da paranoia imperial. O povo, que antes talvez tivesse um certo fascínio por seu imperador artista, agora começava a temê-lo de verdade. A compaixão que Nero demonstrou logo após o incêndio foi esquecida, substituída pela memória de fogueiras humanas e banhos de sangue. Essa atmosfera de terror não se limitou à capital. A administração das províncias começou a sentir o peso da corrupção e da tirania de Nero, com altos impostos e demandas extravagantes para sustentar o estilo de vida do imperador. A lealdade de governadores e legiões, antes inabalável, começou a ser testada. A imagem de Nero como um imperador insano e cruel se espalhava por todo o império, corroendo sua base de apoio. O palco estava montado para a inevitável reação. A brutalidade de Nero havia alienado a todos: o Senado, a guarda pretoriana, a população e, em breve, até mesmo seus próprios generais e aliados mais próximos. As sementes da revolta estavam sendo semeadas em solo fértil de medo e ressentimento, preparando o terreno para a queda de um imperador que se acreditava inatingível. A tirania e as extravagâncias de Nero não podiam ser sustentadas indefinidamente. A longa série de perseguições, a ostentação desenfreada, o gasto exorbitante com a Domus Aurea e a evidente desconexão do imperador com as realidades da administração do vasto império, finalmente começaram a cobrar seu preço. A paciência de Roma e, mais importante, a lealdade de suas províncias e legiões estavam se esgotando. O ponto de ruptura se aproximava. A faísca inicial para a revolta veio do oeste. Em 68 d.C., Caio Júlio Vindex, o governador da Gália Lugdunense, uma província romana na Gália, atual França, cansado da tirania e da pressão fiscal de Nero, se rebelou. Vindex, um aquitano de sangue real e um senador romano, levantou suas próprias forças e pediu apoio a outros governadores. Sua principal queixa era a ruína financeira imposta por Nero e a necessidade de restaurar a liberdade para o Senado e o povo romano, o que significava, em sua essência, depor o imperador. Essa rebelião, embora inicialmente contida por forças leais a Nero, enviou uma mensagem clara: o controle do imperador sobre o império estava se esvaindo. A revolta de Vindex, embora reprimida, abriu as portas para uma insurreição muito mais perigosa. Sérvio Sulpício Galba, o respeitado e idoso governador da Hispânia Tarraconense, na atual Espanha,
que inicialmente havia se mostrado relutante em agir, viu na rebelião de Vindex a oportunidade e a necessidade de se levantar contra Nero. Galba, um homem de grande prestígio e com conexões militares sólidas, foi aclamado pelas legiões sob seu comando e se declarou o legítimo defensor da liberdade romana, prometendo restaurar a ordem e a dignidade ao império. A adesão de Galba transformou uma revolta provincial isolada em uma ameaça sistêmica ao reinado de Nero. A notícia da rebelião de Galba se espalhou como um incêndio. Rapidamente o Senado, que há muito tempo vinha sofrendo sob a tirania de Nero, sem poder real e sob a constante ameaça de purgas, viu sua chance de agir. Embora muitos senadores tivessem lisonjeado Nero e executado suas ordens cruéis por medo, o crescente perigo representado por Galba lhes deu a coragem necessária para se voltar contra o imperador. Eles começaram a conspirar abertamente, buscando o apoio de generais e da guarda pretoriana, que até então haviam sido os pilares do poder de Nero. A situação de Nero deteriorava-se rapidamente. A rebelião nas províncias era um sinal de que sua autoridade estava sendo questionada em larga escala, e a crescente insatisfação do Senado significava que ele estava perdendo o apoio político vital na capital. O imperador, que se dedicava mais às artes e aos prazeres do que aos assuntos de Estado, parecia incapaz de reagir de forma eficaz à crescente crise. Seus conselheiros leais de outrora, como Tigelino, o prefeito pretoriano, já estavam começando a avaliar a situação e a pensar em sua própria sobrevivência. A teia de lealdades que sustentava o poder de Nero começou a se desintegrar em todos os níveis, com as províncias se rebelando abertamente, lideradas por figuras como Galba, e a insatisfação borbulhando em Roma. A base de apoio do imperador se desfez. Suas legiões na Alemanha e na Bretanha, que poderiam ter esmagado as revoltas, estavam distantes ou hesitavam em marchar contra seus próprios comandantes. A notícia de que até mesmo generais antes leais, como Rufus, estavam desertando ou sendo forçados a se aliar aos rebeldes, desmoralizou ainda mais as forças de Nero. O vasto império, antes submisso ao seu capricho, agora se virava contra ele. Enquanto isso, em Roma, o Senado, que há muito tempo vinha tramando nas sombras, finalmente se voltou contra ele com ferocidade. Encorajados pela aproximação de Galba e pela perda de apoio militar de Nero, os senadores declararam o imperador um inimigo público, hostis públicos. Essa declaração não era apenas um ato simbólico. Ela o despojava de toda a sua autoridade legal e o tornava um alvo legítimo para qualquer cidadão. Era a sentença de morte política de Nero, um sinal claro de que seu reinado havia chegado ao fim. O mesmo corpo que por anos o lisonjeou e temeu, agora o condenava. A traição foi se espalhando como uma doença. Os amigos o traíram e seus aliados o abandonaram. Tigelino, o prefeito da guarda pretoriana e um dos mais leais e cruéis cúmplices de Nero, percebeu que o jogo estava perdido e trocou de lado, garantindo sua própria sobrevivência ao desertar e apoiar Galba. Esse foi um golpe devastador para Nero, pois a guarda pretoriana era sua última linha de defesa na capital. Outros cortesãos e figuras públicas que haviam se beneficiado de sua generosidade ou temido sua ira, agora se afastavam, temendo serem associados a um imperador em desgraça. O palácio, antes cheio de lisonjeadores, esvaziou-se. A imagem do imperador artista se despedaçou sob o peso da realidade. As poesias e as canções, que outrora lhe renderam aplausos forçados, agora pareciam ridículas diante do colapso iminente do império. Nero, em sua paranoia crescente, não conseguia mais distinguir amigos de inimigos. Ele tentou fugir de Roma de barco, mas foi impedido por legionários que se recusaram a acompanhá-lo. O sonho de uma fuga para o Egito ou para outra província leal se dissipou. Desesperado e sem opções, Nero fugiu de Roma,
não como um imperador, mas como um fugitivo. Ele se escondeu em uma humilde vila nos arredores da cidade, na propriedade de seu liberto Faon. A grandiosidade de sua Domus Áurea e o esplendor de seu reinado foram substituídos pela poeira e pelo anonimato da fuga. Lá, ele vivia seus últimos momentos, desfigurado não apenas pelo terror e pela exaustão, mas pela realidade brutal de sua própria paranoia e de suas escolhas. O imperador que havia matado a própria mãe, perseguido cristãos e incendiado sua capital, estava agora isolado, abandonado e caçado, à beira do precipício final. Refugiado em uma vila humilde nos arredores de Roma, na propriedade de seu liberto Faon, a vida de Nero descia a seus momentos finais. A grandiosidade imperial, os luxuosos palácios, os aplausos, ainda que forçados, e a bajulação haviam desaparecido, substituídos pela poeira da estrada e o desespero de um fugitivo. Rodeado por poucos e assustados fiéis, seus libertos, sua última concubina e alguns servos, o imperador, antes onipotente, agora contemplava o abismo de sua própria ruína. A imagem que tinha de si mesmo como um artista glorioso e um governante divino se desfazia diante da realidade brutal de sua iminente captura e morte. A paranoia, que havia sido uma companheira constante durante seu reinado, atingiu seu pico. Nero imaginava seus inimigos em cada sombra, seus ex-aliados voltando-se contra ele. Ele ouvia rumores de que o Senado havia declarado a pena de damnatio memoriae, o esquecimento total de seu nome e reinado, uma desgraça pior que a própria morte, e que ele seria punido à maneira antiga, com o pescoço preso em um garfo e flagelado até a morte. A ideia de uma execução tão humilhante era insuportável para alguém que se considerava um deus na terra. Ele considerou várias formas de suicídio, mas sua coragem, que tanto exibira em seu palco particular, parecia faltar nos momentos mais cruciais de sua própria tragédia. Enquanto isso, em Roma, a notícia de sua fuga se espalhava. O Senado, agora livre da tirania de Nero, havia agido rapidamente, declarando-o um inimigo público. Eles enviaram mensageiros e soldados para caçá-lo. A guarda pretoriana, que havia sido o baluarte de seu poder, agora o abandonara e se voltara para Galba, o novo imperador aclamado. Nero, ciente de que o cerco estava se fechando, hesitou, demonstrando uma mistura de arrogância e covardia. Ele pediu para que uma sepultura modesta fosse cavada e que lhe trouxessem água e madeira para a pira funerária, mas procrastinou o ato final. Quando os soldados, enviados pelo Senado e liderados por um centurião, se aproximaram da vila, o pânico de Nero se tornou palpável. Ele sabia que não havia mais escapatória. A vergonha de ser capturado e executado publicamente era algo que ele não podia suportar. Mesmo em seus últimos momentos, sua preocupação não era com o império que desmoronava, mas com sua própria imagem, com a forma como ele seria lembrado ou esquecido pela história. A cena final estava armada. O grande artista, o tirano impiedoso, o incendiário de Roma, todos os seus papéis se convergiam para um desfecho solitário e patético. A ironia de um homem que governou com tamanha brutalidade, mas que hesitou em dar fim à sua própria vida, era um testemunho da complexidade e das contradições que definiram seu reinado. O último ato do imperador do caos estava prestes a ser encenado, sem plateia, sem aplausos, apenas o silêncio que precede a morte. O cerco se apertava. Os sons dos cavalos e dos soldados se aproximando da vila de Faon eram inconfundíveis. Quando os soldados chegam, a tensão é palpável. Nero, em seus últimos momentos, estava cercado por seus libertos que o exortavam a agir. Com a lâmina em mãos, o homem que havia sentenciado tantos à morte, que havia ordenado massacres e torturas, hesitou em desferir o golpe final contra si mesmo. A cena é um contraste amargo com a imagem do tirano sanguinário que ele havia projetado.
A coragem para matar os outros parecia faltar-lhe no ato mais pessoal. Sua covardia momentânea o levou a proferir palavras que se tornariam infames. Ele lamentava sua incapacidade de se suicidar, choramingando que não tinha a coragem de um imperador. Pressionado por seus libertos e pelo som cada vez mais próximo dos soldados, ele finalmente foi forçado a agir. Um de seus libertos, Epafrodito, talvez para poupá-lo de uma morte ainda mais humilhante nas mãos de seus inimigos, ajudou-o a empunhar a adaga. No instante em que o centurião romano irrompeu na sala, Nero desferiu o golpe fatal em sua própria garganta. No momento de sua morte, em 9 de junho de 68 d.C., e as suas últimas palavras ecoam pela eternidade: Qualis artifex pereu, que grande artista morre comigo. Essa frase, carregada de egocentrismo e uma dolorosa ironia, resume a essência de Nero. Mesmo no fim, com o império em colapso e sua vida em ruínas, sua preocupação final não era com a nação, mas com sua própria genialidade e legado artístico, um eco final de sua máscara de artista que ele se recusava a remover. Ele havia governado um império, mas morreu, lamentando a perda de um talento que ele acreditava ser inigualável. A morte de Nero marcou o fim da dinastia Júlio-Claudiana, que havia governado Roma desde Augusto. Sua morte, no entanto, não trouxe estabilidade imediata. O ano seguinte seria conhecido como o Ano dos Quatro Imperadores, um período de guerra civil e turbulência, enquanto diferentes generais lutavam pelo poder, provando que o caos instigado por Nero continuaria a assolar Roma por um tempo. A lenda e a maldição de Nero, no entanto, transcenderam sua morte física. Sua reputação transformou-se ao longo dos séculos. De um imperador excêntrico com paixão pela arte, ele rapidamente se tornou um símbolo de tirania, loucura e depravação. Historiadores como Tácito, Suetônio e Dião Cássio, embora potencialmente tendenciosos por serem membros da elite senatorial que o odiava, eternizaram a imagem de um monstro incendiário, matricida e megalomaníaco. Essa narrativa negativa foi tão poderosa que, por séculos, qualquer imperador que exibisse traços de crueldade ou extravagância era imediatamente comparado a Nero. No entanto, a despeito de sua fama sombria, Nero permanece uma figura eternamente fascinante. Nas artes, nos contos, nos jogos e romances, ele é um anti-herói cativante. Sua história é um estudo de caso sobre o poder absoluto, a corrupção e a complexidade da natureza humana. Ele é um lembrete vívido de que até mesmo os mais cruéis entre os governantes podem possuir talentos incomuns e que a história é, muitas vezes, escrita pelos vencedores, porque no fim das contas, quem ousa enfrentar deuses nunca morre em silêncio. O grito final de Nero, o artista que se recusou a ver a si mesmo como um tirano, ecoa para sempre nos anais da história. Se você gostou, se inscreva no canal e ative as notificações. Comente o que Nero deveria ter feito diferente. Esse é o canal Imperador.